O que a gente faz é um pouquinho diferente dos outros clubes, tá? A gente coloca o futsal junto com o futebol de campo. Pô, que maneiro. E tu tá tendo a experiência hoje de ver próximo, você não trabalha diretamente com ele, mas tu vê um cara que chegou revolucionando o Vasco, né, cara? Assim, pelo menos no profissional, pelo menos o espírito, eu gosto muito de falar de espírito, né? O espírito determina muito o que vai acontecer com você dentro de um jogo de futebol. Pelo menos comigo era assim, com as equipes que eu joguei. Eu tentava passar esse espírito pra rapaziada, porque eu sempre fui um cara de espírito muito... Você não vai gostar de espírito muito valente. Pelo menos dentro do campo. Dentro do campo... Pelo menos dentro do campo, é verdade. Verdade. Eu te enfrentei. Tu me enfrentou algumas vezes, sabe? E é isso que eu vejo no Vasco hoje. O Vasco é uma equipe valente. O Vasco não se encolhe. Tem o rosto do treinador. Tem a cara do treinador. E é isso. Tá falando aqui em off. Eu não sabia, porque eu conheço ele do Al Hilal. Eu não sabia que ele tinha sido esse jogador todo, que tinha sido jogador de seleção. Foi prateleira de cima, pô. O cara. Ramon Dias era um atacante absolutamente genial. Ele teve um período na carreira dele, que eu não sei precisar qual, que ele foi comparado ao Maradona. Comparação... Bem... Depois o tempo tu tratou de corrigir. É isso aí, bem distante. Mas ele é primeira prateleira, pô. Caraca, que legal. Atacante rápido, canhoto, chutava forte, tinha recurso de drible. Pô, Jogador briguento, jogador como a característica do aguerrido, jogador né? argentino. Aguerrido. Jogador com... E como treinador, ele tá fazendo um trabalho da Sim, porra, né, cara? sim, eu não tenho acompanhado o trabalho, né? Essa atividade na base são poucas categorias para coordenar, né? Vai do 6 ao 20. Caraca. Não, tu é coordenador técnico de todas elas? De todas elas. Pô, de 6 anos o cara chega no carro de bebê. De todas elas? Nós temos 2 jogadores no Vasco de 5 anos. De 5? Meu Deus do céu. E vai ter uma competição agora no fim do ano, ontem a gente estava discutindo isso, vai ter uma competição sub-5. Cada vez mais os clubes estão indo... Qualquer dia estão praticando sub-10. no berçário. Chegar para a barriga, essa barriga é minha, essa é minha. Competição no berçário. Qual o tamanho do campo? Futsal. Futsal, do sub-5 é futsal. Futsal. Do 5 até que ano só no futsal? Do 5 Então, aí a nossa metodologia. A gente... Hoje é individualizado por clube? O que a gente faz é um pouquinho diferente dos outros clubes, tá? A gente coloca o futsal junto com o futebol de campo. Então, quanto mais novo, mais treinos de futsal na semana e menos de campo. Conforme a idade vai avançando até os 13, vai diminuindo e vai se tornando mais treinos de campo do que de futsal. O sub-13, por exemplo, só tem um treino de futsal e 4 de campo. O sub-6, sub-7... Sub-6 e sub-7 só tem futsal. São 2 treinos por semana de futsal. Sub-8 já são 2 treinos de futsal e 1 de campo. Sub-9 são 2 e 2. Sub-10, 2 e 2. Sub-11, sub-12 são 3 de campo e 2 de futsal. Com a mesma comissão. A gente está misturando os assuntos, mas... Pode ficar tranquilo, faz parte. Como as nossas conversas. né? Assim, isso aqui não é nada mais do que isso. É isso. Então, eu acho que esse é um dos grandes segredos do trabalho de base do Vasco. Os outros clubes também têm futsal, mas são comissões diferentes. Entendi. Alguns clubes treinam à noite. Caraca, isso é interessante, porque o profissional ele tem que ter o entendimento dos dois tipos de esporte, que são esportes. Hoje são esportes diferentes, né? Mais ou menos. Porque a gente entende que o futsal é uma ferramenta de desenvolvimento para o futebol de campo. Então, os conteúdos do futsal, eles são conteúdos do campo, em que o profissional tem que usar a quadra de futsal para aplicar. Caraca, entendi. E não treinar uma equipe de futsal. Entendi. O processo natural, ao longo do tempo, vai tornando a equipe mais organizada taticamente na quadra. Mas você está fazendo, por exemplo, no sub-11, 12, 13, já tem conteúdo tático, não específico, mas tem conteúdo tático. Está fazendo um trabalho de linha defensiva. Tem que vir para a quadra e fazer um trabalho de linha defensiva, adaptado. Entendi. A gente quer que o jogador, naquele espaço, com a rapidez que tem o jogo de futsal, com a rapidez de decisão, ele trabalha o mesmo conteúdo na semana. Ele não pode trabalhar um conteúdo ofensivo no futsal na semana e trabalhar um defensivo no campo. Entendi. Ele
Tem que sempre transportar de um para o fazer a outro. transferência. De um para o Fazer a outro, de um para o transferência. outro, de um para o outro. E tem dado resultado desse? Então, os resultados no futsal, às vezes aparecem alguns resultados não muito bons, né? Até porque há coincidência de datas nos jogos e a prioridade é o campo. Sim. Essas equipes que jogam futsal e campo, né? Os menores só jogam futsal. Então, por exemplo, sábado de manhã tem jogo de futsal do 12 e também tem um jogo do campo. Então, de alguma forma, se o jogo é importante para o desenvolvimento deste ou daquele jogador, ele vai para o campo e não vai para o futsal. Entendi. E às vezes acontece um ou outro resultado, mas em geral é 80%, 90% dos jogos é vitória, a gente vence. Porque o Vasco é naturalmente muito forte, né? Os jogadores que vão para o Vasco e acabam aprovados, eles são qualificados São de um nível, acima da média. média. Mas só uma pergunta, tu falou esse negócio aí, eu já tinha escutado em outros clubes também, que a partir de uma certa idade, os meninos não vão mais para o salão. Acabou que a gente nem começou ainda a falar, hein? Param de ir pro salão e ficam só no campo. Acho que foi a partir dos 13 também, onde eu ouvi falar. Antigamente, sem querer ser saudosista, mas já sendo, a gente sabe que os caras jogavam até onde conseguisse o salão, porque, para quem não sabe, na grande maioria das vezes o salão pagava muito melhor do que o campo, Sim. nas categorias de base, e o campo não dava nada, não tinha contrato de formação, só tinha contrato quem tivesse perto dos 18 anos ou que tivesse uma moral para receber esse contrato. Esse período maior no futebol de salão não deixava o jogador mais, não sei se talentoso não, mas com um poder de decisão mais rápido, com uma tomada de decisão mais assertiva com relação à diminuição dos espaços, à velocidade do jogo? Eu não descarto essa possibilidade não, Fernando. Mas há uma questão que torna impossível conciliar as duas. Por causa do número de treinos, por exemplo, o nosso Sub-14 semana que vem vai disputar a Copa Brasileirinho. Vai ficar 10 dias fora, Sub-14. Caraca, então, assim, o calendário hoje, a partir dos 13 anos, é um calendário que não é só jogar aqui no Rio, entendeu? E eles treinam todos os dias, eles têm jogo no final de semana. O 13 a gente já conseguiu esticar até o 13, porque a gente percebe que a quadra começa a ficar pequena. E como a gente usa o futsal como uma ferramenta do campo, eles vão ficando muito campo e pouco salão. Entendi. Que são jogos diferentes. Eu joguei salão e eu tive dificuldade, até 16, 17 anos, de me adaptar ao campo. Eu fui aprender a jogar campo pelada, lógico, né? Eu fui me adaptar melhor ao campo já depois dos 16, 17 anos. Eles começam a ter uma dificuldade maior em termos de gestão do espaço, né, de decisões ali na quadra de salão. Fora isso, essa questão de não ter como conciliar calendário a partir do 14. Não tinha essa quantidade de jogos que hoje tem. Agora, o menino que quer seguir uma carreira no futsal, ele fica à vontade para ir embora e deixar... Para seguir, entendeu? Mas o clube não aceita que ele jogue... A partir do 14 anos lá no Vasco é terceirizado. É, isso aí. Existe. Mas não pode. Se vocês descobrirem que o moleque joga no Sub-15... Hoje não. E à noite joga salão, dá merda. Hoje não. Porque também tem todo um trabalho sendo feito, também de uma forma muito mais competente em todos os aspectos, que é o desenvolvimento nutricional, físico, né? E com várias exigências que, se somadas a um treino que a gente não controla, pode trazer danos, né? Não, e um dos treinos mais importantes, eu descobri isso depois dos 30, que é o descanso. O descanso. Ele descansava. Não dá pra descansar com a perna Ele não pra botava cima. a perna pro alto. Não dá Ia ver o Netflix, não. Só com 30 anos você descobriu. Mentira, eu descobri quando eu me casei. Quando eu me casei com 24. Mas já tinha feito, já passei 10 anos fazendo merda. Já tinha encurtado a carreira um pouquinho. Já tinha encurtado a carreira um pouquinho. Mas é verdade, um dos treinos mais importantes é o descanso. Agora, eu não descarto o que você falou, não. Eu acho que jogar bola sempre desenvolve, cara. Isso que eu ia te falar. Jogar a bola quantidade sempre com que você pratica. Jogar bola na rua, jogar na bola, escola. jogar bola descalço. Porque antes, eu brinquei aqui, eu tava brincando numa palestra aí, e tu vai pensando, poxa, eu jogava bola na escola, aí saía da escola, ia jogar bola no Flamengo, voltava do Flamengo e jogava bola de noite. No outro dia fazia a mesma coisa. A gente tem o caso aqui do Pedrinho,
lá do Vasco, ele falando da habilidade que ele pegou jogando bola no paralelepípedo da rua dele. São momentos diferentes, né? Claro, não tem como, não existe mais isso. Infelizmente já não tem mais Não isso. tem mais isso. E o treino hoje, ele não é o treino que o Pedrinho recebeu, que a você gente recebeu recebia. quando vocês eram crianças, né? Que é totalmente diferente, totalmente diferente. analítico. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Pô, isso é maneiro. Tá falando, a gente pulou do Amon, pô, são distantes, né? Eu acho que vocês treinam em um lugar e o profissional treina em outro, né? Quase nunca eles estão juntos. Hoje, por exemplo, teve um treino do Sub-20 com o Ah, é? profissional. Ele tem feito muito isso. Ele aproximou muito o Sub-20 lá do trabalho. Já é o 5º ou 6º treinamento que o Sub-20 vai lá. Mas como tem o Cadu, né? Que o Cadu Bosch, você conhece bem. Um abraço pro Cadu. Abraço pro Cadu. irmãozaço. Tá convidado pra vir aqui também. Mandou um abraço pra você. Cadu é sangue bom. E Cadu me convidou pra trabalhar já. o futebol. Cadu fora da curva, né? Foi Muito fora da curva. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro não, mas foi o terceiro ou quarto que me convidou para trabalhar no futebol, assim, firme mesmo. Ele falou isso pra mim, eu falei assim, você deveria ter insistido. Firme, mas foi um dos que foi firme. Vambora, é assim, assim, assim. Agradecer o Cadu pela confiança. Maluco. E ele, Aventureiro. ele, como acompanha o treino, né? E o Brasil também, por estar também como responsável pela transição, acompanha o treino. Sobra as outras categorias e hoje eu fui para o treino do 15 e do 17, né? Mas há uma aproximação legal do... Isso é importante. E ele tá usando os caras. Ele tá usando Sim, os sim, garotos do sim, Vasco. sim. Tá usando o Marlon, Num tá usando o momento que eu Gabriel. acho que é mais propício, né, Fernando? Sem ser protagonista, com mais Divide a jogadores, responsabilidade. mais jogadores encorpados. Eu acho que essa transição é um tema importante para a gente Sim. conversar, inclusive a transição de treinador, né? Que é uma coisa também que, por vias de regra, é mal feita no Brasil, né? Sim, concordo. E essa transição ela precisa ser feita com muito mais cuidado no Brasil. Se desperdiça muitos jogadores no futebol brasileiro. Isso não é só um problema do Vasco. Não. É um problema do futebol brasileiro. A gente tem tanto, que a gente desperdiça, né? E muitas das vezes pode se desperdiçar o melhor de todos eles naquele montante, que naquele momento pode não ser o melhor, não o mais forte, não o mais rápido, mas que... O jogador ele precisa de o que eu chamo de complementação da formação. Né? Pô, o que seria isso? Ele joga a vida inteira tabelado, vamos dizer assim, sub-15 com garoto de 15, sub-17 com garoto de 17, sub-20 com menino de 20, 18, 19. E num determinado momento, que pode ser com 16, 17, 18 anos, ele vai pro profissional, enquanto o Fernando com 30 anos. E com toda uma história no futebol. Então ele precisa de um período que eu chamo de complementação de formação. É daí que vem essas críticas. O jogador sobe despreparado. Então, onde que ele está despreparado? Ele não complementou a formação dele. Quantos jogos gordos ele fez? Pega o calendário e vê quantos jogos esse menino fez no ano. O Vasco, esse ano, não está disputando o Campeonato Brasileiro, sub-20, brasileiro sub-17, por uma questão do ranking do profissional. Isso é uma lacuna pesada. Irreparável. Irreparável. É um critério extremamente equivocado. Esdrúxulo, né? Esdrúxulo. Não tem condição de se deixar o Vasco fora de uma competição de base. Até se fosse o ranking da base, o Vasco estaria top 3, no mínimo. Pelas conquistas que a gente teve recentemente. E aí, se o jogador sobe, se um jogador na base, vamos contar 7 anos, 8 anos do jogador na base, se ele fizer 20 jogos gordos por temporada, e ele participar, porque às vezes ele é reserva, não participa, vamos ter algo em torno de 150, 160 jogos. Só pra galera entender, desculpa. O que isso chama de jogo gordo? Jogo contra time do mesmo nível. Do mesmo nível dele. Clássico regional, clássico interestadual, Clássico nacional, jogo internacional, semifinal de campeonato, final de campeonato, né? Com todo respeito, os campeonatos eles têm um andamento inicial, são jogos classificatórios, onde há naturalmente uma distância de clubes como o Vasco para outros clubes. Claro. E aí vem essas goleadas de 4, 5, 6, às vezes 8, 10. São jogos com todo respeito. Claro. A minha carreira é também pautada em clubes assim. Vamos falar deles né? daqui a pouco.
são jogos que contribuem pouco para a formação. E se você não tiver uma atenção especial nesse momento, você cria hábitos e atitudes perigosos. E ajuda a formar mais o adversário que perdeu do que você. Serve mesmo. muito também para captação, Isso. né? E aí, às vezes, você tem um calendário, o jogador chega numa equipe profissional sem bater até os sub-20, ele com 17 anos, ele não tem esses 150, 140 jogos. Ele tem 70, 80 jogos. Pesados. E ele vai para São Januário, ele vai para o Maracanã, confrontar uma realidade completamente diferente. Então, a transição talvez o aspecto mais delicado que eu vejo na formação hoje. Ele fala isso. A gente ainda tem um sub-23, né, que largaram, Pois é. que era onde completaria... Como regra, a idade é 23 anos. É. Se você pegar os grandes, eu vou falar dos grandes jogadores, tá? Do futebol brasileiro. O garoto quando surgiu, com 16, 17, 18 anos, e ele com 23, parece dois atletas completamente diferentes. Porque é o ciclo de formação onde não está mais tabelada a idade, você não joga mais para estádio vazio, você joga, se você perder, teu carro vai ser cercado, se você ganhar, você está no céu. É aí que eu acho que é a maior diferença. Isso. Você confronta um cara de 30 anos, do teu lado está te dando conselho um cara de 28 anos, atrás de você tem também um garoto com o mesmo sonho, mas do lado dele tem um... Então, até essa questão setorial do campo, você ao lançar um jogador, você tem que pensar. Você, por exemplo, vai lançar um meia no futebol do Vasco, do Palmeiras, do Inter. Se ele tem 17, 18 anos, estiver do lado dele um cara experimentado, um cara que rodou alto, para dizer para ele, para cá, meu filho, para lá, agora segura, calma. Alguém que chega e enfia o dedo na cara dele e o cara está ali para segurar ele. Do lado deles, termos setoriais e do lado dele. É completamente diferente se tiver um zagueiro lá atrás. Aquela história que você viveu como zagueiro. O ideal para um garoto ser lançado na zaga é ter um zagueiro experiente do lado. Eu penso assim, inclusive, nos outros setores do campo. Então são muitos detalhes. O garoto ir para o jogo. Hoje o futebol permite você ter 23 jogadores relacionados. Por que não se cria uma regra que o 23º tem que ser um jogador da base? Não é para ele jogar, não. É para ele ir lá, viver, concentração, vestiário. Vestiário de vitória, vestiário de derrota. O jogador da base é um jogador que tem idade de base. Esteja na base. Né? 17, 18, 19. O futebol brasileiro é, como o Anselmo falou, o maior produtor de jogadores. Mas a gente não cuida disso. O 23º jogador da Série A do futebol brasileiro e da Série B do futebol brasileiro tem que ser obrigatoriamente um jogador da base que não esteja inserido no elenco profissional. Para ele viver aquilo. Para ele viver isso. Para ele viver um vestiário de intervalo de derrota parcial, um intervalo de vitória. Para ele ver isso mudar durante o jogo. Legal. Sem a intenção dele entrar em campo. Só participar. Ou se não quiser essa 23ª vaga, que é ser ocupado por um jogador do elenco profissional, que se crie esse espaço para o garoto viver isso. Né? Subir para o profissional sabendo que vai voltar, que essa é a pior coisa. Né? O garoto sobe, tudo lá é mais bonito, né? Na base tudo mais feio. Né? Isso é verdade. Isso fica muito claro. No Vasco a gente se preocupa com isso, todos os departamentos se envolvem nessa hora. Sim. O Brasil deixa isso muito claro e a gente, antes do Brasil assumir esse papel, o Cadu, ano passado, eu, de certa forma, como coordenador do 15 ao 20 antes, também fazia isso. Agora, tem que entender que eu chamo de ioiô, né? Ele vai e volta. E ele precisa, ao voltar, ser aquele garoto que jogava no início por um misto quente ou uma Coca-Cola, né? Jogava pelo sonho. Ele não pode voltar do profissional, embora ele vá acumular experiências lá, ele não pode voltar para o profissional com esse personagem. Ele tem que recuperar o personagem da base. E a diferença hoje não é tão grande. Antes a diferença era muito absurda. De material, de qualidade de profissionais não, mas de qualidade de campo, de bola. De tudo, a estrutura era totalmente diferente. Parecia que você estava indo para as férias e depois tu voltava para ainda há diferença, mas eu concordo contigo. Hoje é muito melhor. É muito melhor. A gente tem um CT hoje que precisa avançar, né? Mas é um CT bem legal, né? Você teve lá. Pô, né? Campo bom, bola boa. Não tem bola careca mais. Não tem mais bola careca. Bola de leite. Não tem, não. Eu treinei com bola careca no Flamengo. Eu também.
na base. Eu também. Eu também. Tu treinou aonde, Berê? Treinei lá. Berê, tu vem contar a história pra... Ainda bem que a galera não escutou o que ele falou. Ele disse que treinou também no Flamengo com bola careca. Berê, Eu tô te falando porque isso aqui é bom pra caramba, fazer isso aqui. Pinta não tem não, né? eu não vou falar quem te levou pra treinar não, tá? Ele jogou sim, pô. Eu vou falar. A gente tirou o profissional do trabalho dele pra chegar aqui e ficar ouvindo essas coisas. É fogo. É Então, fogo. mas dizem que Da relação das competições com as idades. Porque antes, se você não fosse... Antes era uma competição para os 2 anos, né, entre as categorias menores, e uma competição para os 3 anos no 20. O mais novo que não conseguisse, Ficava treinando. ficava treinando, às vezes até pelo caminho, né? Se ele não Sim, tivesse uma sim. evolução pelo caminho. Hoje, como todo mundo tem condição de competir, a avaliação de vocês que trabalham na base fica muito mais facilitada. Muito né? mais, muito mais. O calendário melhorou muito a nível estadual, né? A gente tem competições por idade até o sub-17 por ano. No sub-20 só tem uma competição. Mas também a maioria dos meninos dos times grandes, que têm 20 anos, eles estão integrados ao profissional, né? É uma Os que não estiverem já tem processo de desligamento. Né? É uma competição que na prática é sub-18, sub-19. Por exemplo, o time hoje do Vasco principal do sub-20 tem o Marlon Santos, que é o último ano, tinha o Juan, que foi para a Ucrânia, tem o Cadu e o Pablo goleiro, e o Julião. O resto é tudo 04, 05 e 06. O Ryan está integrado Profissional. Não, está jogando Tá no jogando- tá sub-20 jogando agora. sub-20. Está jogando pelo sub-20. Tem que Matheus jogar, né? Ferreira treina no sub-20 e joga no sub-17. Lucas Zucarello treina no sub-20 e joga no sub-17. Já nesse O processo que desafio a você gente falou. desafia assim, no treino. Agora, por exemplo, tem uma semana, na nossa opinião lá, não faz sentido esse jogador estar no banco do sub-20 para jogar 15, 20 minutos, se jogar, e ter um jogo do sub-17, onde ele vai estar jogando os 90 minutos. A evolução do jogador ela é pautada pela soma de treinos e jogos. Então não faz sentido ele estar integrado no sub-20 para jogar menos. Isso acumulando, após um mês de trabalho, o garoto teve 100 minutos no sub-20, quando poderia ter tido 400, 500 no sub-17. Então tudo isso é pensado.